seu Filho enviou, e numa cruz por ti morreu. Nele tens a salvação. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Estando no perigo, magoado, triste só, na Santa Bíblia encontrarás refúgio, graça e paz. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Nem tudo que desejas Deus almeja para ti. Ele é o autor da tua vida, sabe o que melhor convém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Muito boa noite, queridos irmãos, queridos amigos. Muito bem-vindos ao nosso estudo bíblico dessa sexta-feira. Nós, durante a semana, falhamos aí em 2 lives, por outros compromissos também, reuniões e outros impedimentos, mas hoje estamos aí para nosso estudo bíblico. Vamos falar sobre os dons que Deus nos deu e como nós os usamos para o serviço no seu reino, o serviço ao nosso Senhor. Vamos cantar mais um hino agora, Meu Prazer, hino número 60 do cancioneiro Celebrai. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso
posso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Muito bem, nós vamos fazer a nossa devoção dos 5 minutos para o dia de hoje, para iniciarmos esse nosso estudo bíblico. E antes disso, quero mandar um abraço então para quem já está chegando aí: Noeli De Lázari, Lúcia Zimmer, Valdomiro Leopoldo, Vanderlei Schroeder, João Lopes e a Cleri Lopes. Muito boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos. A Lúcia Zimmer pediu o hino Quanta Estrelinha. Eu não me lembro deste hino, Lúcia. Se ele tiver um outro nome, talvez mais conhecido, que por esse nome eu não conheço, mas pode pedir outro hino também. Quem quiser pedir algum hino, se eu souber tocar, se tiver aqui nos meus livrinhos, eu toco também, para nós louvarmos ao nosso Deus. Nós vamos iniciar com a leitura, então. A leitura também é a leitura do Antigo Testamento para o nosso culto, que será transmitido amanhã, às 19h30, culto do 14º domingo após o Pentecostes, texto do profeta Ezequiel, capítulo 33, do versículo 7 até o versículo 9. Profeta Ezequiel, capítulo 33, do versículo 7 até o versículo 9, Deus dizendo ao profeta: agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. A partir dessas palavras de Deus ditas ao profeta Ezequiel, nós vamos meditar no tema alarme contra a morte. O aviso de um alarme pode ser a diferença entre a vida e a morte em incêndios, enchentes e outras situações de risco. Nos rompimentos de barragens ocorridos no Brasil, muitas mortes poderiam ter sido evitadas se os alarmes tivessem funcionado bem. Além dessas situações extremas, todos os seres humanos já nascem com um risco real, não só de morte física, que é uma coisa certa para cada um de nós, mas da morte eterna, uma morte que vai além do cemitério. A palavra de Deus afirma que por causa do pecado que herdamos dos nossos pais e que nos acompanha até a morte, vivemos separados de Deus, do Deus verdadeiro, e vivemos como seus inimigos. E se isso não mudar, viveremos sem Ele também depois dessa vida, o que seria terrível. Durante toda a história, Deus enviou mensageiros para avisar as pessoas sobre esse perigo, para que mudem de vida e recebam a salvação que Ele realiza, oferece e dá de graça a todas as pessoas. Ao profeta Ezequiel ele disse: agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Quando Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo, cumprindo as promessas de Deus no Antigo Testamento, o plano da salvação foi cumprido e toda pessoa que nele crê não morre mais como pecadora, mas recebe perdão, recebe salvação e vida eterna. Depois da vinda de Cristo, cada cristão é chamado por Deus para ser o alarme, como Ezequiel, a avisar as pessoas de que elas não precisam morrer eternamente, mas que podem ter essa vida nova já neste mundo, pela fé em Jesus Cristo como único Salvador. Vamos então, queridos amigos, queridos irmãos, avisar as pessoas do perigo da morte eterna e mostrar que em Jesus há perdão, vida
e salvação. Nós oramos. Senhor Deus, usa-nos sempre como mensageiros que anunciam a vida nova e eterna que o Teu Filho Jesus Cristo conquistou para nós. Senhor, pedimos também que abençoes esse nosso momento de estudo bíblico, que a Tua palavra, usada pelo Teu Santo Espírito, possa ser esse instrumento para transformar as nossas vidas e nos colocar à disposição com todos os dons que Tu nos desses para sermos Teus servos aqui no mundo e anunciar esta mensagem maravilhosa. Também, ó Pai, queremos Te pedir em favor do nosso amigo Paulo, que está tão enfermo, que está necessitando tanto da Tua presença, do Teu consolo e da paciência que Tu podes dar a ele, Senhor. Esteja com ele neste momento de dor, esteja com todos os que estão sofrendo. Em nome do nosso Salvador Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, nós vamos cantar mais um pouco. Como é que está o áudio? Alguém já falou? Não? Terezinha, lá de Pelotas, boa noite, Terezinha. Lúcia, graças dou por essa vida. Já vamos tocar então, Lúcia, graças dou por essa vida. Também vamos cantar Deus está aqui, que a Terezinha pediu. Boa noite, Neuza também, lá de Pelotas. Muito bem-vinda. Muito bem-vindos a todos que estão nos acompanhando aí no nosso estudo bíblico. Antes de iniciarmos então esse estudo bíblico, nós vamos cantar o hino 145 do Louvai ao Senhor, tudo que eu tenho, Senhor, e depois no meio do estudo, então, nós vamos cantando os hinos que foram pedidos. Me deem um retorno aí, por favor, a respeito do áudio, nem sempre o nosso áudio está bom, isso prejudica bastante o estudo. Por favor, deem um retorno para mim. Hino 145, tudo que eu tenho, Senhor. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo o tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Tu serás ministrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor, é teu, Senhor, é teu, Senhor. Ok, quem mais chegou aí? Seu Arlindo Stork, grande abraço para o seu Arlindo. Neide, nossa irmã Neide Mormela, aqui de Pinhais. Muito bem-vindos. E vamos iniciar então o nosso estudo de hoje, que fala a respeito dos dons que
o nosso Deus nos deu. E nós já vamos iniciar com a leitura. Leitura do texto do evangelista Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. Jesus continuou: o reino dos céus será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou seus empregados e os pôs para tomarem conta da sua propriedade. E lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócios com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo, o que havia recebido 200 moedas conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas saiu, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas chegou e entregou mais 500, dizendo: o senhor me deu 500 moedas. Veja, aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Então o empregado que havia recebido 200 moedas chegou e disse: o senhor me deu 200 moedas. Veja, aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro, e por isso vou pôr você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e junto onde não semeei. Por isso você deveria ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse, o receberia com juros. Depois virou-se para os outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro e deem ao que tem 1000 moedas, porque aquele que tem muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele. E joguem fora na escuridão o empregado inútil. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Então, a partir desse texto da parábola dos 3 empregados, que é o título aqui que traz na Nova Tradução na Linguagem de hoje, de Almeida, nós vamos falar a respeito dos dons que nós usamos, então, a serviço do Senhor. Vamos a algumas considerações iniciais. A parábola dos talentos, ou a dos 3 empregados, a Bíblia tem muitos textos que nos ensinam sobre dons. Vamos começar olhando para o texto de Mateus, que nós acabamos de ouvir a leitura, onde Jesus conta a parábola dos talentos ou dos 3 empregados. Analisando o texto, nós podemos destacar algumas coisas. Vamos ao primeiro destaque, então, desse texto. Os talentos pertencem ao Senhor. Esse é o primeiro destaque e é importante para nós. Sendo do Senhor, toda forma de usá-los ou não afeta os interesses do Senhor. Jesus é um Senhor poderoso e rico em dons e quer o melhor para a sua igreja. Muito bem, a primeira consideração, então, importante, que nós devemos lembrar disso, que os dons são do Senhor. Não nos cabe sermos indiferentes com relação aos dons. A nossa atitude com relação aos nossos dons, elas afetam diretamente o reino de Deus e os interesses de Deus aqui no mundo, porque esses dons são dele. Não somos nós que vamos atrás, buscamos e conquistamos dons. Deus nos deu dons e ele quer que nós os usemos. E ou nós negamos o uso, ou nós assumimos essa responsabilidade como seus filhos e os usamos da forma
mais correta possível. Isso vai afetar diretamente o trabalho do reino de Deus aqui no mundo. E obviamente que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele quer que nós usemos esses dons, especialmente dentro do trabalho da sua igreja. Ele quer o melhor para a sua igreja. Por isso Ele nos chama, Ele nos dá dons, Ele nos capacita pelo seu Espírito e Ele quer que nós usemos esses dons. Então, essa primeira consideração importante. Os dons pertencem a Deus e o seu uso ou o não uso afeta diretamente o trabalho do reino de Deus aqui no mundo, né? O nosso Senhor quer o melhor para a sua igreja, por isso Ele quer que nós usemos bem os dons que Ele nos deu. Próxima consideração a respeito dos dons é que os dons ou os talentos, né? Espera só um pouquinho. Ok. Os talentos são dados com um fim exclusivo. Nós recebemos os dons para usá-los para o benefício da obra do Senhor. Por isso, se os dons ou talentos não são usados, ninguém se beneficia e o dom, mesmo que valioso, se torna inútil. Uma consequência lógica do destaque anterior, né? Os dons pertencem a Deus, Ele quer que nós os usemos. O não uso afeta o trabalho do reino de Deus, a sua igreja, e Ele quer, né? Deus nos deu dons para que nós usemos esses dons, pois mesmo que eu tenha um dom maravilhoso, né? Um dom muito bonito, muito importante, se eu não usar, ninguém vai se beneficiar desse dom, né? É um dom que será inútil, porque estará guardado e o reino de Deus não tomará proveito deste dom que Deus me deu, Deus deu a alguma pessoa. Então, nós devemos usar esses dons, né? Nós devemos nos colocar à disposição de Deus, reconhecendo que Deus nos deu esse dom de presente e Ele quer que nós usemos para que as pessoas se beneficiem, para que as pessoas não só que pertencem à igreja, mas que todas as pessoas ao nosso redor possam ser beneficiadas por esse dom que Deus nos deu. Próximo destaque. Vamos lá. Os dons são bens eternos e intransferíveis. O Senhor prefere que os servos fiéis e eficientes tenham mais do que os negligentes. Não podemos, por isso, pedir mais dons se não estamos usando bem os que já temos. O texto da parábola é bastante interessante, né? Nos fala desses... a princípio, aos nossos olhos humanos, parece algo injusto tirar de alguém que já tinha recebido tão pouco e dar para um que já tinha muito. Obviamente que a gente precisa entender esta parábola não no sentido material e físico, mas como dons realmente que nós recebemos de Deus, e lembrar que Deus ele dá dons a todas as pessoas. Acontece que algumas pessoas são servos fiéis e usam bem esses dons e trabalham bem com esses dons, outros são servos infiéis e preguiçosos, que guardam o seu dom, que não fazem com que este dom traga benefício para o reino de Deus e para a vida das pessoas que Deus colocou em nossa volta. Por isso Deus quer que os servos fiéis, né, que os servos eficientes tenham cada vez mais dons. E aqueles que realmente não estão a fim de trabalharem e desenvolverem os dons, que eles não têm os dons, né? Nós não podemos, então, achar que, eu quero um outro dom, eu quero mais dons, se os dons que Deus me deu, eu não tenho desenvolvido, eu não tenho usado para o serviço ao meu próximo e o serviço ao reino de Deus. Devemos nos colocar e nos apresentar como servos fiéis, como servos dispostos a trabalharem nos dons, dispostos a realmente fazerem com que esses dons tragam benefício para as pessoas. Próximo destaque. Depois, então, do próximo destaque, nós vamos cantar mais um hino, ou dois. Eis uma questão importante. O medo não é desculpa para não usar o que o Senhor nos deu.
Para que isso não aconteça, é necessário ter uma relação de confiança com o Senhor e um esquema de trabalho em que os dons possam se desenvolver e frutificar. Antes de falarmos mais sobre o medo, nós vamos cantar, mas aqui é uma questão bastante interessante, porque muitas pessoas que recebem dons de Deus, né, e dons tão claros, outros precisam buscar e descobrir os seus dons, mas tantas pessoas que estão ali com o dom está tão claro e estão prontos para desenvolver esses dons, a maior desculpa é essa: eu tenho medo, eu tenho vergonha, né? E o medo, ela nunca pode ser uma desculpa, porque quando Deus nos dá os nossos dons, Ele também se coloca ao nosso lado para nos dar forças e coragem para desenvolvermos esses dons. Por isso, é, é, nós devemos buscar sempre desenvolver essa relação de confiança com o nosso Senhor. E como isso acontece? Relação de confiança é quando nós temos contato. Por isso, nós precisamos ter contato com o nosso Deus no estudo da Sua palavra, nas devoções, na participação nos cultos, nas reuniões de departamentos. Quanto mais próximo de Deus eu estou, melhor se torna essa minha relação de confiança e o medo vai desaparecendo. E aí então eu posso desenvolver esse dom e fazer com que ele frutifique. Vamos cantar um hino então, depois a gente volta a falar um pouco mais sobre o medo. Vamos começar pelo hino então que a Lúcia Zimmer pediu, Graças Dou por Esta Vida. Deixa eu só ver o número dele aqui no Louvai ao Senhor. Graças Dou por Esta Vida, 64. Quem tiver aí o cancioneiro junto, hino número 64. E é o hino número 222 também do nosso Inário Luterano, hino número 64 do Louvai ao Senhor, hino número 222 do Inário Luterano, Graças Dou por Esta Vida. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Daqui a pouco nós vamos cantar o Deus Está Aqui, que a nossa irmã Terezinha pediu lá de Pelotas. Muito bem, quem chegou aí, Marilene e provavelmente o Carlos está lá junto com a Marilene. Muito boa noite, muito bem-vindos também
ao nosso estudo bíblico. Então, nós acabamos de falar que o medo não é desculpa. Porque se Deus nos deu o dom, Ele também se coloca ao nosso lado para nos dar confiança, nos estimular, para tirar o medo de nós usarmos este dom ou os dons que Deus nos deu. Falando ainda sobre o medo, ainda sobre o medo. Às vezes nós temos medo de errar ou fracassar. Esse é um ponto interessante que eu gostaria de fazer um breve comentário. Obviamente que isso é natural do ser humano. Nós temos o medo de errar e fracassar, ele faz parte da nossa natureza. Porém, uma coisa é importante lembrar: se nós estamos firmados na palavra de Deus, se nós conhecemos a palavra de Deus e sabemos que Ele nos deu os dons para usarmos para o nosso benefício, o benefício da nossa família, das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que Deus colocou à nossa volta e para o serviço do reino de Deus, então nós não temos como errar. O fracassar aí é uma questão de ponto de vista, né? Dizem que não existe fracasso, existe às vezes o resultado pode não ser o que nós esperamos ou o que planejamos, mas não necessariamente um fracasso, né? Ainda mais quando nós fazemos as coisas a partir dos dons que Deus nos deu, servindo a Ele em seu reino, nós devemos lembrar que a colheita dos frutos nem sempre nós vamos colher, né? E muitas vezes pessoas se sentem frustradas por terem uma ideia errada a respeito do trabalho do reino de Deus. Uma vez eu li um livro escrito por um pastor já bastante experiente, eu não me lembro o nome do pastor, mas ele falava assim que tantas vezes ele se frustrou em comunidades onde ele trabalhou por anos e anos e semeou e não colheu frutos. E aí depois ele saía, vinha um outro pastor e começava a colher os frutos do trabalho que esse pastor tinha feito. E ele reconhecia e ele sentia que muitas vezes Deus não permitia que ele colhesse os frutos, até para que ele não se enchesse de orgulho ou algo parecido, né? Mas ele sabia já na sua experiência, já um tempo de ministério bastante avançado, ele sabia reconhecer que realmente Deus o usou como seu servo, como seu instrumento, e que a colheita vem no tempo de Deus, no tempo certo. O importante é nos colocarmos à disposição para semearmos. Então, o medo de fracasso, não tenham esse medo. Quando nós fazemos as coisas a partir dos dons que Deus nos deu, servindo ao Deus e ao nosso próximo em amor, não existe fracasso. Pode ser que os frutos desse trabalho serão colhidos por outras pessoas, mas o nosso trabalho não é um fracasso. Ainda sobre medo, o que mais nós podemos falar? O medo de não ser aceito, né? Também é um medo muito comum, porque nós, apesar de estarmos servindo a Deus com os nossos dons, são as pessoas que estão diante de nós. E nós sabemos que muitas vezes nós somos julgados, muitas vezes o ser humano ele é mau, ainda mais quando a pessoa quer e se coloca à disposição para o trabalho. Muitas vezes as pessoas não o aceitam e esse é um medo muito comum. Nós não devemos ter esse medo, mas é um medo comum. Outra questão a respeito do medo. Ainda pode haver o medo de nos metermos em áreas que não nos pertencem. Também um medo comum, um medo justificável, mas que o cristão ele vai saber buscar informações a respeito do trabalho que vai fazer, saber reconhecer também as suas limitações e ouvir os conselhos das pessoas, né? E aí vem uma questão interessante que é o saber ouvir também os conselhos. Obviamente que eu posso ter medo de estar me metendo num lugar onde não me pertence, e se esse for o caso, que nós recebamos as orientações de uma forma bastante fraternal, né? E que nós não nos magoemos quando nos for orientado uma outra forma de agir, né? Mas
não tenhamos medo, né? Lembremos sempre que nós estamos ao serviço do reino de Deus. E tudo que é feito para o reino de Deus, ele deve ser feito com muito amor e com muita coragem. Confiando em Deus, nós devemos combater todos os tipos de medo, pois Ele, o nosso Deus, nos dá o imenso privilégio de o servirmos em algo único e incomparável, que é a edificação do seu reino. Para isso, Ele nos envia a trabalhar sem medo e com todos os meios e ferramentas. Ele possui, nos dá todos os dons. Então, importante aqui essa conclusão dessa parte do medo, né? O combater o medo. E muitas vezes nós precisamos de uma ajuda mútua dos irmãos, né? Nós precisamos lembrar que dentro do trabalho do Reino de Deus, todos nós trabalhamos pela mesma causa. Nós não podemos criar competições, e muitas vezes são coisas que nós criamos dentro da nossa cabeça. Nós devemos buscar ajuda nos mais experientes, nos irmãos na fé, na certeza de que nós estamos ali a serviço do reino de Deus. E nós também estamos recebendo esse privilégio de, juntos, né, como filhos de Deus, como irmãos na fé, trabalharmos para edificar o reino de Deus. Por isso, Deus nos chamou pelo Evangelho, nos iluminou com seus dons através do Espírito Santo. Ele nos dá esses dons para que nós possamos ir e trabalhar sem medo. Deus nos capacita e Ele quer que realmente nós coloquemos esses dons ao seu serviço, ao serviço do seu reino. Ele nos dá, porque a Ele pertence todos os dons, todas as ferramentas que nós precisamos para sermos bons servos do nosso Deus. Muito bem, o que mais essa parábola nos traz e nos ensina ou nos faz refletir, né? E aqui vem uma questão que é muito importante, descobrindo e usando os dons. Quantas vezes, né, nós já nos pegamos pensando a respeito de qual é o dom que eu tenho? Me lembro da minha juventude, ali adolescência e juventude, quando tinha estudos bíblicos sobre dons, né? Eu sempre ficava pensando, mas que dom que eu tenho? E, obviamente, que até nós, seres humanos, por uma questão de vaidade, acabamos valorizando mais certos tipos de dons, né, do que outros, principalmente quando são dons que acabam trazendo a pessoa também para os holofotes, né? E tantos outros dons importantes também que nós, seres humanos, acabamos considerando menos importantes e muitas vezes as pessoas nem os consideram como verdadeiros dons. Vamos falar sobre descobrir então os dons. Cristo nos dá dons para o crescimento e a edificação da sua igreja. Nós já falamos sobre isso, né? Esse é o grande objetivo dos dons que Deus nos dá: edificar-nos o seu reino aqui no mundo e para que esse reino cresça. Mas como nós podemos descobrir o nosso dom ou os nossos dons? É o próprio Deus quem nos ajuda nisso. E nós precisamos estar atentos à obra do Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes, Deus nos fala através das necessidades diante das quais nós devemos perguntar: Senhor, o que eu posso fazer aqui? Para isso, a nossa comunhão com Deus e o próximo deve estar bem cuidada e sempre ser buscada. Antes de continuarmos, deixa eu fazer um parêntese aqui. No mundo dos negócios, no mundo empresarial, sempre se diz que no meio das crises é que surgem as grandes oportunidades. Nesse sentido, quando nós falamos em dons, nós precisamos parar, refletir, buscar orientação na palavra de Deus e olhar ao nosso redor. Olhar para o bairro onde nós vivemos, o ambiente onde nós estamos inseridos, talvez olhar para o meu ambiente de trabalho, para o ambiente de estudo, onde Deus me colocou neste mundo, né? E olhar ao meu redor e ver que ali existem necessidades.
E aí fazer essa pergunta: Senhor, o que posso fazer aqui? Nós estamos vivendo uma época espetacular, uma época, se de um lado nós temos o sofrimento e essa crise que trouxe esse novo vírus, essa nova doença, também são oportunidades de servirmos, né? Eis aí um momento único que a nossa geração está passando, de nós, como igreja, como cristãos individualmente, de forma humilde, em comunhão com o nosso Deus, na Sua palavra, em comunhão com o nosso próximo, enxergando as necessidades do nosso próximo também, perguntarmos ao nosso Deus: Senhor, diante desta nova situação que nós vivemos, o que eu posso fazer? O que nós, como igreja, podemos fazer? O que eu, como cristão, individualmente posso fazer para usar os dons que o Senhor me deu e levar o seu amor às outras pessoas? Nós temos, forçadamente, nós pastores, temos nos descoberto, os pastores viraram youtuber agora, né? Todo mundo teve que aprender na marra. Alguns já faziam, né, transmissão de cultos e estudos bíblicos e outras programações, mas essa situação nos forçou a isso. E é claro que alguns têm feito, né, aos trancos e barrancos, e outros têm descoberto, né, um verdadeiro dom da comunicação pela ferramenta da internet. E nós, né, por isso, neste momento que nós vivemos, fica esse convite, né? Nós nos colocarmos diante do nosso Deus e perguntar, pedir que Ele nos oriente. Como é que nós podemos agir da melhor forma com os dons que Ele nos deu diante dessa situação tão nova de pandemia? Muito bem, falando ainda sobre isso, né? O pastor pode ajudar a descobrir dons e capacidades, mas o papel principal nessa tarefa é da comunidade onde vivemos a nossa fé. Lá em Atos, capítulo 6, versículo 3, nós vemos as qualidades espirituais necessárias a quem vai desempenhar algum serviço na igreja e o papel da comunidade de colocá-lo no lugar certo. Vamos ouvir, então, essa leitura de Atos, capítulo 6, versículo 3. Deixa eu encontrar aqui. Atos capítulo 6, versículo 3, diz assim: Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Vamos lembrar aqui do contexto, né? Os apóstolos, dentro dessa comunidade cristã inicial ali, logo após o Pentecostes, e os primeiros trabalhos da igreja, os apóstolos estavam sobrecarregados. Eles tinham que pregar o evangelho e ainda cuidar da administração dessa comunidade. Lembrando que os cristãos eles acabavam acolhendo e auxiliando financeiramente, materialmente também, viúvas, né, que não tinham fonte de renda, órfãos, assim por diante, e muitas viúvas estavam ficando de fora no momento de repartir aí os alimentos e os valores, e aí os apóstolos disseram: olha, nós não temos como cuidar de tudo, nós precisamos pregar a palavra de Deus. Então escolham aí, no meio da comunidade, 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos a eles esse serviço. Ou seja, quando nós cristãos nos colocamos a serviço do reino de Deus, quando nós nos capacitamos, né, pelo estudo da palavra, e com certeza nós temos identificado aos poucos os dons que Deus nos deu, nós vamos servir a comunidade de acordo com esses dons. E a pessoa do pastor é importante nesse sentido? Sim, é importante na ajuda da descoberta de alguns dons e também no estímulo para que as pessoas coloquem em prática esses dons dentro da igreja. Mas não é o papel principal do pastor, ou não é só ele quem deveria trabalhar nesse sentido, mas é a comunidade. A comunidade precisa se conhecer
para conhecer as suas necessidades e também conhecer os dons que os membros dessa comunidade têm para que possam servir a Deus com os seus dons dentro da comunidade, no lugar e na forma que melhor vai se acertar, né? Um pouco mais a esse respeito. Cada cristão, diz o apóstolo Paulo, recebe algum dom de Deus. E podemos também orar para que Deus desperte outros dons, onde há necessidades específicas, para que os dons existentes sejam aperfeiçoados e frutíferos para o crescimento da igreja. Vamos ouvir 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Escreve assim o apóstolo Paulo: há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Nós temos diferentes dons, né? Deus nos dá, e nós também vamos orar para que Deus desperte outros dons, né? De acordo com as necessidades, né? Eu tenho orado bastante desde que eu cheguei aqui na comunidade de São Marcos para que Deus desperte alguém com o dom de ensaiar e dirigir um coral. Eu acho muito bonito, gosto muito, mas esse dom eu não possuo. E eu tenho orado muito, né, para que Deus desperte, né, alguém com esse dom, ou desperte esse dom em alguém. Enfim, esse é apenas um exemplo, né, nesse sentido de nós orarmos para que Deus desperte diferentes dons dentro do seu reino. Alguns outros textos, né? Lá em 1 Pedro 2, 4 a 10, o apóstolo Pedro lembra que nós somos pedras vivas que Deus usa para construir o seu reino. Todos nós somos importantes na construção do reino de Deus, e nós não podemos achar que nós não fazemos diferença, pois fazemos sim. Ainda 1 Pedro 4,10, administrar os dons recebidos sempre para o bem dos outros, né? Eu já falei que os dons que Deus nos deu têm esse grande objetivo, o nosso próprio bem, né? O bem do nosso próximo, das pessoas que Deus colocou ao nosso redor e, obviamente, também para o trabalho do reino de Deus. Efésios 4, 7 a 16, o apóstolo Paulo fala que os dons servem para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, com o grande objetivo, né? Sempre nós lembramos de construir o corpo de Cristo, edificar o reino de Deus, fazer com que a igreja cresça cada vez mais. Ainda Romanos 12, né? Deus pede humildade no serviço, isso é muito importante, nós sabermos reconhecer os dons, mas sermos humildes também no serviço, lembrando que os dons que nós temos pertencem a Deus. E, né, ainda Romanos 12, a motivação é e sempre será o amor. Isso é algo fundamental para a vida cristã, não só no uso dos dons, em todos os momentos. Nós devemos sempre lembrar que a motivação da nossa vida cristã é o amor. Não existe uma outra razão de estarmos aqui no mundo como igreja de Deus, a não ser vivermos pelo amor que Deus tem por nós. Vamos cantar então o hino que a Terezinha pediu, Deus está aqui. Ele é o número 27 do Cancioneiro Celebrai, Cancioneiro dos Jovens, da Capinha Verde, o Celebrai, número 27, Deus está aqui. Se alguém quiser mandar algum comentário, né, a respeito desse nosso assunto, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Quem mais chegou aqui? Claudete Jung, minha segunda mãe. Muito bem-vinda, Claudete. Um grande abraço para você e para o pastor Paulo também. Deus está aqui.
tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo, já estamos chegando aí perto de 1 hora de estudo. Vamos falar um pouco mais sobre os dons. O que nós temos aqui? Cada cristão tem pelo menos um dom dado pelo Espírito Santo. E cada pessoa e dom tem uma função, algo a contribuir no corpo de Cristo, que é a igreja. A força para o desenvolvimento e uso frutífero vem de Cristo, e ele vem a nós na palavra e nos sacramentos. Lembrando, sempre da explicação de Lutero para o 3º artigo, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo nos chamou pelo Evangelho, nos iluminou com os seus dons. É na palavra e nos sacramentos que, através do Espírito Santo, Deus vem a nós. Deus nos dá forças para desenvolvermos e fazermos frutificar os dons que Ele nos deu. Nós temos algum dom? Obviamente que sim. Mesmo aqueles que acham que não conseguem reconhecer alguns dons, parem, pensem um pouco, vocês vão reconhecer sim dons que Deus deu para vocês e reconhecer também o grande privilégio que Ele dá a cada um de nós cristãos para contribuirmos no crescimento do seu reino. O crescimento da nossa igreja passa pela capacitação e serviço de todo e cada membro com uso alegre e voluntários dos dons que recebemos. Muito bem, capacitação e serviço. Nós temos os dons, muitas vezes nós precisamos dar uma mexida aí para vermos onde é que está esse dom, Isso nós precisamos. Em 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo diz: queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Aquilo que eu já comentei anteriormente, o medo do fracasso, o medo das coisas não darem certo, esse medo, na verdade, mostra que nós acabamos pensando ou colocando a responsabilidade de tudo sobre nós mesmos. E se nós trabalhamos motivados pelo amor de Deus por nós, trabalhamos para que o seu reino cresça cada vez mais, para que outras pessoas sejam atingidas pelo seu amor, nós podemos ter certeza que sempre o nosso trabalho trará algum proveito. Mesmo, como eu disse antes, que não sejamos nós que venhamos a colher os frutos, mas nada é feito em vão quando nós fazemos com amor trabalho para o reino de Deus. Dons e funções na igreja. Na igreja, então, nós temos muitas oportunidades para colocar a nossa fé em ação. E aí eu tenho uma lista
que nós já vamos falar a respeito de algumas formas com as quais nós podemos servir ao nosso Senhor. Estamos então encaminhando, nos aproximando aí do final do nosso estudo bíblico, e eu gostaria de trazer para vocês algumas coisas bem práticas. Muitas vezes, cada um tem um dom, mas fica uma coisa muito no mundo das ideias e pouco prático, né? Nós vamos ver, eu trouxe uma lista aqui que pode despertar nas pessoas né, fazer com que as pessoas enxerguem, poxa, não, esse dom eu tenho, né? Eu não sabia que isso também era um dom com o qual eu poderia servir a Deus e servir a igreja. Obviamente, né, como eu disse antes, infelizmente nós seres humanos acabamos criando essa ideia de que existem dons mais importantes, né, dons mais especiais. Não, quando o Espírito Santo, nós reconhecemos que esses dons e talentos nós recebemos de Deus, realmente todos eles para Deus têm a mesma importância. Na sociedade as coisas também são assim, né? Existem profissões supervalorizadas, enquanto outras são desprezadas. Dentro da igreja, infelizmente, né, pelo fato da igreja ser formada por pessoas pecadoras, nós também acabamos tendo essa tendência. Eu não sei tocar teclado, violão, eu não sei cantar, eu não sei dirigir um coral, eu não sei e não tenho a capacidade de assumir um cargo na diretoria, então eu não tenho nenhum dom. Não, tem sim, né? Então vamos dar uma olhada em algumas formas de servir a Deus com os dons que Ele nos deu dentro da igreja. Claro que a partir dessa lista aqui, muitos outros dons, né, outras formas de trabalhar podem ser colocadas aqui. Depende muito, como já dissemos também, do contexto e das necessidades que existem. Por exemplo, trazer flores para o altar ou preparar o altar. Isso, em todos os lugares, há essa necessidade, né? Distribuir e guardar os inários, as Bíblias, ajudar nas leituras bíblicas ou nas orações durante os cultos, anotar pedidos de oração nos cultos, receber os visitantes, né, mostrar onde eles podem se sentar, mostrar, orientar como se usa o nosso inário, como se usa a Bíblia. E aqui eu quero fazer um parêntese, né? Vou dar outras paradas depois também, mas o quão importante né, aqui vem o lado humano, né? Querendo, não é que eu estou supervalorizando, mas muitas pessoas às vezes não se dão conta da importância de receber bem os visitantes, né? E eu já trabalhei em comunidades diferentes, em lugares diferentes do Brasil, e eu já vi o quanto isso pode ser uma bênção muito grande para a comunidade, quando os visitantes são muito bem recebidos, não só né, um esquema ali, algo que se faz cumprindo uma cartilha, mas quando isso é feito de forma verdadeira e sincera, né? Já passei em comunidades onde, infelizmente, os visitantes não tinham nenhum tipo de boa recepção, né? As pessoas não se interessavam, isso trazia um prejuízo muito grande. Já também estive em comunidades onde haviam pessoas preparadas para isso, mas que acabavam fazendo de uma forma mecânica e os visitantes eles sentem isso. E também já estive em lugares onde essa recepção aos visitantes, o receber bem, acontece de uma forma tão natural que faz com que as pessoas se sintam bem, os visitantes se sintam bem e queiram retornar novamente àquela comunidade. Então, existem tantas e tantas formas de nós lidarmos com os visitantes. E é importantíssimo, isso é um belo testemunho cristão quando nós sabemos receber bem os visitantes. E ali então tem algumas orientações, né, dicas, né, onde a pessoa pode sentar, né, sobre o uso do inário, mostrar onde a pessoa pode ir a um banheiro, mostrar onde ela pode tomar uma água. As pessoas não conhecem nós estamos acostumados com os nossos templos e todas as suas peculiaridades. As outras pessoas não estão acostumadas, né? Então é importante essa questão também. Muito bem, dirigir o canto no culto, dirigir música e canto na escola bíblica. Muitas pessoas acham que não tem o dom
para ser professor de escola bíblica, mas você não precisa necessariamente ser professor, você pode ajudar na música também, né? E em outras questões dentro da escola bíblica. Época de Natal, enfeitar a árvore de Natal, depois também ajudar a guardar os enfeites. Trabalhar como carpinteiro ou pedreiro. Qual comunidade não precisa de um carpinteiro e de um pedreiro lá de vez em quando, né? Cuidar da limpeza da igreja, cuidar do gramado da igreja, cuidar essa questão estética aí da igreja, né? Sempre as pessoas, sempre as comunidades precisam de pessoas que tenham esse dom, que estejam dispostas a colocar esse dom ao serviço do reino de Deus. Ajudar a organizar encontros ou cursos de jovens, servas, professores, líderes. Veja que ali está dizendo para ajudar a organizar. Eu não preciso achar, eu não sei o que falar, eu não tenho capacidade de realizar um curso para os jovens. Não é realizar, é ajudar a organizar, né? Tantas pessoas têm o dom de organizar eventos, isso é tão importante, né? Dentro da igreja, às vezes o pastor está sobrecarregado com tantas outras coisas, né? Com o conteúdo do que vai ser passado em cursos, em eventos, e muitas vezes ainda recai sobre o pastor toda a organização. Quantas pessoas também podem ajudar a organizar esses eventos, né? Organizar um almoço de comunhão cristã. Aqui na comunidade de São Marcos nós tínhamos aí uma vez por mês um evento de confraternização, né? Um mês era os jovens, outro mês as servas, outro mês os leigos, e isso é muito gostoso, né? Organizar jogos e brincadeiras, e esportes, tudo isso também faz parte do trabalho do reino de Deus. Opa, pulei um slide aqui. Organizar noites artísticas, passeios, retiros, distribuir informativo. Algumas comunidades têm grupos maiores, né? Eu me lembro no estágio, estava falando da Claudete aqui, minha segunda mãe, né? Eu fiz estágio lá em Lajeado, quando o pastor Paulo era pastor lá, e era uma paróquia muito grande, mais de 1.200 membros, então existiam grupos, né? E líderes daqueles grupos que eram responsáveis pela comunicação e cada líder recebia a quantidade de informativos das famílias do seu grupo e aí aquele líder tinha a responsabilidade de distribuir. Isso também é trabalho no reino de Deus. Visitar e explicar a salvação a pessoas não cristãs, quando se tem essa abertura e essa possibilidade. Distribuir convites para cultos e programações da igreja. Hoje está pulando demais aqui. Fazer e manter um quadro de anúncios, um mural, né? Preparar material para a escola bíblica, ser professor da escola bíblica. Antes falamos de pessoas para ajudarem na música na escola bíblica, mas ser professor também é muito importante. Ser um professor auxiliar da escola bíblica, né? Você pode estar lá também para ajudar o professor principal. Dirigir brincadeiras para as crianças, distribuir folhetos de casa em casa, no hospital, no asilo, né? Apadrinhar e visitar novos membros. Isso é muito importante também, não só os visitantes, mas também os novos membros, para que eles se sintam acolhidos. Uma vez eu ouvi de um rapaz dizendo que em certa igreja que ele frequentava, ele era muito bem tratado, e só que quando ele passou quando ele se tornou membro daquela igreja, ele foi esquecido. Quantas vezes dentro das nossas igrejas também nós cometemos esse pecado, né? E nós não podemos deixar isso acontecer. As pessoas, elas têm valor para nós ou elas não têm valor. Nós não podemos tratar de forma diferente uma pessoa só porque nós queremos que ela se torne membro da nossa igreja e aí quando ela se torna membro nós deixarmos ela de lado, né? Então esse trabalho de apadrinhamento também é muito importante. Visitar membros da congregação ou da comunidade, né? O pastor faz visitas, sim, mas não é só o pastor, né? O visitar os irmãos na fé também é um dom que nós temos.
visitar membros inativos, visitar enfermos, né, seja em casa, nos hospitais, cozinhar ou fazer serviços de casa para idosos ou doentes sem assistência. Não só cozinhar na igreja quando tem almoço, mas quantas vezes nós temos aí idosos ou doentes, pessoas que não têm nem condições de cuidar da sua própria casa. Nós podemos fazer isso também, né? Tocar algum instrumento nos cultos, ensaiar programa de Natal, já falamos de Natal antes também, né? Servir as mesas em festas, encontros, preparar churrasco, salada, lavar, secar e guardar os pratos, copos, enfim, né? Dessa lista aí que eu coloquei, então nós poderíamos acrescentar tantas e tantas outras coisas, outras formas de nós servirmos ao reino de Deus. Esses são alguns exemplos básicos, né? Como eu disse, cada realidade vai ter as suas necessidades diferentes, por isso tão importante, voltando àquilo que foi dito no início, estarmos sempre em comunhão com o nosso Deus, na sua palavra, estudando essa palavra, olhando para as nossas vidas, o quanto Deus tem nos dado de dons, né? Não só dons materiais, né? Os bens materiais, a nossa vida, a nossa saúde, mas também as nossas habilidades, né? Reconhecermos o quanto Deus tem agido em nossa vida, reconhecermos também as necessidades que estão ao nosso redor. Por isso é importante nós estarmos próximos dos nossos irmãos na fé, próximos das pessoas do nosso círculo que nós convivemos, na nossa vizinhança, no nosso bairro, lá na escola, lá no trabalho, né? Ali onde Deus nos colocou, nós precisamos ter olhos atentos ao nosso redor para enxergarmos as necessidades e aí pedirmos para que Deus nos oriente como nós podemos servir a Ele, ao seu reino, e servir ao nosso próximo diante das necessidades que se apresentam. Todos nós temos dons, todos nós somos chamados por Deus para sermos seus instrumentos, para sermos seus servos aqui no mundo. Basta nós buscarmos, né, no próprio Deus orientação para descobrirmos os dons e nos colocarmos à disposição para que Ele nos use como seus instrumentos. Certo, gente? Deixa eu ver aqui algum comentário. Nossa irmã Neide, se somos membros do corpo de Cristo, cada um tem a sua importância, sim, né? O apóstolo Paulo fala, né? E aí vem aquela coisa, mas eu acho que só tocar um instrumento na igreja que é um dom. O apóstolo Paulo fala, imagina se o corpo todo fosse ouvido, né? Não funcionaria. Se o corpo todo fosse nariz, né? A gente ia cheirar muito bem, mas não ia ter. Todos os membros do corpo têm a sua utilidade, assim como dentro da igreja, todos os membros com os seus dons têm a sua importância e têm o seu lugar para servir ao reino de Deus. Obrigado, Neide, pelo comentário. E nós vamos cantar mais um hino, se alguém quiser deixar ainda um comentário. Depois nós voltamos, depois do hino, para a nossa despedida e o encerramento, então, do nosso estudo bíblico. Vamos cantar o hino 81, Cristo disse, e no número 81 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Cristo disse, vós sois a luz do mundo. Cristo disse, vós sois o sal da terra. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada e luz para os meus caminhos.
do amor de Cristo, precisamos do pão que é eterno, dos reinos de Cristo somos e arautos da salvação, dos reinos de Cristo somos e arautos da salvação. Vou falar de Cristo ao mundo, proclamar seu nome na amplidão, pois eu sei, sim eu sei, quem segura minha mão é Jesus o Redentor, é Jesus o Redentor. Muito bem, assim nós encerramos mais esse nosso estudo bíblico. De novo agradecendo a participação de todos, a companhia de todos. Sempre muito bom sabermos que nós temos os irmãos que estão aí se enriquecendo também na palavra do nosso Deus através dos nossos estudos. Sabemos que alguns não podem acompanhar ao vivo, né, mas depois também fica aí à disposição, tanto aqui no Facebook quanto no YouTube também. E se vocês gostarem, acharem importante, também podem compartilhar com os seus amigos, com os familiares, com os irmãos na fé, para que essa palavra semeada possa continuar ainda alcançando muitos corações. Nós vamos terminar com o hino Vou Cansado Repousar, a Vanderleia pediu, hino 185 do Louvai ao Senhor, e já fica o convite para amanhã acompanharem o nosso culto às 19h30. Os irmãos aqui da comunidade São Marcos que puderem participar, lembrando das restrições que temos, né? Peço que ainda façam a sua inscrição lá no grupo do WhatsApp. Lembrando que amanhã nós vamos ter a Santa Ceia no nosso culto, né? Com todos os cuidados aí que nós podemos ter. Então nós vamos ter amanhã a Santa Ceia no nosso culto. Façam a sua inscrição para que a gente possa se organizar bem aqui e possamos fazer tudo da forma mais segura possível também. Nós vamos orar a bênção do nosso Deus? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Hino 185 do Louvai ao Senhor, Vou Cansado Repousar. Cansado repousar, quero os olhos meus fechar. Guarda, ó Pai, com teu olhar o meu leito e o nosso lar. Queiras perdoar-me, ó Deus, todos os pecados meus, pois o sangue de Jesus há o perdão e a paz conduz. Sintam todos os cristãos, meus bons pais e meus irmãos, sim, os homens em geral, tua graça paternal. Vem os tristes alegrar e os enfermos confortar. Fortalece a fé, ó Deus, faz-nos entrar no céu. Bem, desejo então a todos uma boa noite, que Deus nos proteja, nos guarde, e que amanhã possamos nos encontrar aqui às 19h30 para o nosso culto. Até lá!